Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. O Monte Shasta é um dos lugares mais fantásticos da América do Norte. Localizado na Califórnia, Estados Unidos, a alcunha de Montanha Mágica pode cair muito bem para um lugar cheio de mistérios e lendas, onde até desaparecimentos de pessoas são registrados. Considerado um dos sites mais sagrados do mundo, o Monte Shasta é também um dos mais altos estratovulcões adormecidos e potencialmente ativos do mundo. Ele se ergue por mais de 4.300 metros sobre uma floresta de pinheiros a quase 1.000 metros acima do nível do mar. Além disso, ele faz parte do complexo Círculo de Fogo do Pacífico, conhecido como a zona sísmica de maior intensidade do planeta, onde ocorre a maioria dos terremotos e erupções vulcânicas da Terra. Lá no início do século XIX, quando a conquista do oeste americano estava em alta, os homens brancos deram de cara com membros da tribo Klamath, a qual vivia no sopé do Monte Shasta, e deles ouviram histórias aterradoras sobre a montanha. O xamã da tribo dizia aos visitantes que a montanha era habitada por espíritos sob o comando de Skell, um chefe espiritual que teria descido dos céus para o cume da montanha. Skell teria lutado contra Lau, o deus do submundo na mitologia Klamath, que residia no Monte Mazama, atirando lava e pedras quentes contra ele até fazê-lo retornar ao seu lugar de origem. E esta é, acredite, a historinha mais light sobre o lugar. O Monte Shasta possui uma natureza muito rica e diversificada e por isso atrai muitos aventureiros que vão desde trilheiros e mochileiros a escaladores e esquiadores. E não são raras as vezes em que as pessoas desaparecem durante as suas jornadas pela montanha. Em 2016, Phil Prescott e alguns dos seus amigos próximos decidiram fazer uma viagem de acampamento de fim de semana na área do Monte Shasta. Phil era o tipo de cara que amava a vida ao ar livre e adorava passear muito tempo na natureza sempre que podia. Então essa seria uma escapadela fantástica com seus amigos, especialmente porque ele tinha acabado de superar o término com uma namorada de longa data e, claro, ele realmente precisava de um fim de semana para esquecer tudo e passar um tempo na natureza que lhe proporcionasse esse consolo e paz de espírito. Então, numa tarde de sexta-feira, ele e seus amigos pegaram todo o equipamento necessário, provisões de alimentos e suas barracas e seguiram para o sul da Cordilheira Cascade, no condado de Siskiyou, onde fica o Monte Shasta. No caminho, Daniel, um dos amigos, sugere a Phil que há uma trilha específica que ele gostaria de percorrer, que liga um local chamado Planície do Coelho ao Prado da Pantera, com pouco mais de 11 quilômetros de extensão. A trilha tem fama de proporcionar uma das vistas mais bonitas de Shasta. Phil concordou e os outros amigos também. A ideia parecia ótima, e mesmo porque Phil também já havia caminhado pela área do Monte Shasta antes, mas não conhecia essa trilha em especial, que era uma das mais populares. Isso poderia ser divertido. O plano inicial da turma era ficar até domingo à tarde, quando voltariam para casa, já que Phil tinha que trabalhar na segunda de manhã. Ele era um agente de seguros e mantinha uma agenda semanal bastante recheada. Eles chegaram ao acampamento pouco antes do anoitecer. Montaram as barracas, organizaram as coisas, acenderam uma fogueira e naquela noite sentaram-se em volta do fogo e trocaram ideias. Planejaram fazer as caminhadas no interior da floresta no dia seguinte. E assim foi. Já nos primeiros raios do sol, pegaram seus pertences e começaram a descer a Planície do Coelho até o Prado da Pantera. Cerca de 3,5 km depois, Daniel percebeu que não havia mais ninguém na trilha, a não ser eles, o que não era normal, pois naquela época do ano muita gente costumava ir acampar e caminhar em Shasta. Na verdade, eles não tinham visto uma única alma desde que entraram na trilha. Bom, apesar da estranheza, eles continuaram avançando e conforme eles andavam, notavam que tudo ao redor deles estava completamente parado. E aquele silêncio era perturbador. Andaram mais um pouco quando David, irmão de Daniel, pediu para que parassem
e ele disse: "Galera, espera um pouco. Escutem, apenas escutem." Os demais também ouviram o estranho ruído. De repente, eles começaram a ouvir uma batida tribal, com uma qualidade etérea que parecia se mover do norte para o sul ao redor deles, acima e abaixo deles. Não parecia que o som tinha uma direção, uma fonte específica e, a princípio, eles pensaram que talvez houvesse uma powwow acontecendo, um tipo de reunião festiva dos nativos americanos, mas não tinham certeza. Mas havia algo naquele som que deixou Phil inquieto. Apesar do susto inicial, os amigos decidiram continuar e, antes do anoitecer, pararam e montaram suas barracas fora, mas próximas da trilha. Pouco depois das 10 da noite, um dos amigos se levantou, saiu de sua barraca, andou alguns metros e ficou paralisado com o que viu. Sorrateiramente ele retornou às barracas e chamou os companheiros para verem algo muito estranho. Os amigos podiam ver claramente o que parecia ser uma luz cintilante através das árvores, quase como uma ondulação no ar, e estava meio que se movendo para frente e para trás. O pavor tomou conta do grupo, claro, que se perguntava o que estavam vendo. Phil e seus amigos sentiram-se como não devessem estar lá e que precisavam voltar naquele exato momento. Além disso, eles ainda não tinham visto uma única alma na trilha. Era como se estivessem completamente abandonados, como se estivessem sozinhos. Phil sugeriu voltarem para o acampamento e talvez descansar um pouco antes de fazer qualquer outra coisa. Estavam muito cansados para pegarem a trilha àquela hora, ainda mais porque já era tarde da noite. Mas, enquanto voltavam, eles perceberam que a floresta não estava mais silenciosa. Do nada, eles passaram a ouvir os sons de alguns animais noturnos e também o farfalhar das folhas nas copas. Na manhã seguinte, acordaram com o som dos pássaros e toda a vida que existia naquela floresta. Avistaram também um grupo de pessoas caminhando pela trilha, o que foi bastante assustador, mas, ao mesmo tempo, um alívio, né? De qualquer forma, era estranho, considerando que a trilha estava completamente deserta o tempo todo e agora parecia estar subitamente cheia de caminhantes. Foi então que decidiram, mais uma vez, continuar a aventura. Talvez tivesse sido apenas uma impressão ou outra coisa que temporariamente tivesse impedido o trânsito de pessoas no Shasta, né? A noite chegou e decidiram se deitar cedo para começar também cedo no dia seguinte. Phil teve muita dificuldade para adormecer aquela noite. Ele continuava se revirando e tendo estranhos ataques de nervosismo, além de sentir uns nós estranhos no estômago que ele simplesmente não conseguia explicar. Mas Phil simplesmente permaneceu deitado, sentindo que algo estava errado. Talvez não necessariamente estivesse em perigo, mas ele sentia que alguma coisa não estava certa. O que já não estava fácil se tornou ainda mais difícil, pois, assim que estava para adormecer, Phil ouviu alguns ruídos que não conseguia identificar. Parecia os cliques de um grilo, mas era mais forte, mais alto. O ruído parecia se afastar e depois se aproximar da barraca, como se um animal estivesse caminhando para frente e para trás. Enquanto tentava adivinhar o que poderia ser, acabou pegando no sono. No outro dia de manhã, ele perguntou aos demais se tinham ouvido o mesmo barulho na noite anterior. Tom, outro do grupo, respondeu ter pensado que era ele, Phil, quem estava rondando as barracas. No entanto, Daniel chamou a atenção deles para o que poderia ser uma pista. Estranhas pegadas no chão, ali perto da tenda. Como o solo era mais sólido que úmido, as pegadas eram bem fracas e não podiam ser distinguidas muito bem, mas o suficiente para ver que algo estava lá e pareciam ser grandes pegadas de 3 dedos. Poderia ser uma pessoa, um urso talvez. Bem, isso incomodou o grupo de amigos o suficiente para pensarem em adiantar a volta para casa. Já era manhã de domingo e eles estavam planejando sair no final da noite daquele dia. Curiosamente, Phil também tinha muitos amigos próximos que estavam muito envolvidos com suas raízes indígenas, fossem nativos de sangue puro ou miscigenados.
E foi só depois dessa experiência que ele soube que havia muitas coisas estranhas acontecendo e que aconteceram na área do Monte Shasta. Dias depois, em conversa com os amigos e pelo que ele conseguiu descobrir, Phil lhes disse que ouviu dizer que a área na qual estiveram possui diversos relatos, entre avistamentos e também de pessoas que saíram de lá atordoadas, bem como de outras que nunca retornaram. Para Phil, eles experimentaram uma espécie de viagem interdimensional. No caso deles, o fato de não avistarem ninguém mais na trilha da floresta ter ficado completamente silenciosa e aquela luz ondulada não tinha outra explicação, a não ser que eles haviam entrado, sim, numa outra dimensão. Mas tiveram a sorte de retornar e, segundo Phil foi informado, foi pelo fato dele ser um nativo de puro sangue e os demais estarem junto a ele. Uma outra lenda que corre nas cercanias do Monte Shasta é a suposta existência de uma cidade nas profundezas da montanha chamada Lorien. Segundo a lenda, ela seria governada por antigos seres nórdicos de pele pálida, provavelmente seres de outra dimensão. Dizem que a cidade é inteiramente esculpida em cristal e os seres que nela habitam possuem uma tecnologia muito além da nossa compreensão tridimensional. Bem, mas vamos à história. Uma garota de 24 anos chamada Harmony, que morava nas proximidades do Shasta, teve uma experiência que ela acredita estar relacionada a essa lenda. Era verão de 2011. Harmony era uma daquelas garotas duronas que não gostava muito de seguir trilhas e marcadores, preferia o interior selvagem. Ela cresceu numa família basicamente masculina, sendo somente ela e sua mãe consideradas do sexo frágil. Aliás, essa é uma expressão em desuso há muito tempo. Para Harmony, ela nunca existiu. Seus pais eram fazendeiros, então ela fez muito do trabalho pesado na vida e passou muito tempo brincando na floresta. E esse era o tipo de ambiente que ela amava. Então, numa certa manhã, ela acordou cedo, encheu o seu Jeep com provisões, deu um beijo nos pais e se dirigiu ao Monte Shasta. Harmony se sentia em casa. Nada ali era estranho para ela. Bom, pelo menos por enquanto. Naquele dia em particular, ela parou em uma das muitas estradas secundárias ao redor do Monte Shasta, pôs a sua mochila nas costas e partiu para uma boa caminhada, sem compromisso com hora. Claro, ela estava preparada. Tinha uma bússola, todos os itens essenciais. Não era boba, sabia muito bem o que uma pessoa precisava para estar preparada ao entrar na natureza. Além do mais, tinha conhecimentos de sobrevivencialismo e também tinha informado sua família sobre onde estava indo, a que horas voltaria e contava com todos os itens essenciais de segurança ao entrar na floresta. Bom, depois dela caminhar ali por cerca de umas 2 horas, Harmony chegou próximo a um penhasco, onde notou a presença de um homem muito alto, parado ao lado do penhasco, a pouco mais uns 100 metros de distância dela. Ele estava de costas, parecendo vislumbrar a paisagem além do penhasco. Além do homem chamar a sua atenção, Harmony considerou 2 coisas. Aquele homem extremamente alto vestia roupas estranhas que ela nunca tinha visto antes e tinha um cabelo branco muito, muito longo. Outra coisa que ela estranhou foi o fato dele estar ali sozinho, a vários quilômetros de qualquer trilha. Então ela pensou, ok, talvez eu deva perguntar se ele precisa de ajuda, se está bem. Então Harmony se aproximou um pouco mais e o chamou. Ei, meu nome é Harmony. Eu estava fazendo uma caminhada nessa área. Você está bem? Precisa de alguma coisa? O homem não respondeu e nem sequer parece ter percebido a presença dela. É claro, ela achou aquilo estranho, porém decidiu se aproximar um pouco mais, já que talvez ele não tivesse ouvido. Chamou o indivíduo novamente. Ei, meu nome é Harmony. Você está bem? Você não me ouviu? Eu estava caminhando nessa área. Você precisa de alguma coisa? Há alguma coisa errada? E ainda assim, ele não percebeu e nem respondeu. Nesse ponto, ela estava provavelmente a não mais do que uns 50 metros da pessoa e, de repente,
Ela parou e sentiu uma estranha sensação elétrica percorrer todo o seu corpo. Não era exatamente uma paralisia, mas o suficiente para parecer uma força magnética que a deixou atordoada por um segundo ou dois. E ela se perguntou o que estaria acontecendo. O que aconteceu a seguir foi algo saído diretamente de um filme de ficção científica. Olha só. O homem que, hora alguma, se virou para ela, começou a falar com ela. Mas não de uma forma audível, como eu estou falando aqui com você agora, mas telepaticamente. Harmony não ouvia, mas parecia sentir a voz do ser que estava de costas à frente dela nos seus pensamentos. Era uma voz bonita, suave, clara, mas com um sotaque fora do convencional. Ela o ouviu dizer: "Criança, há coisas que você deve saber sobre o mundo que em breve virão, mas agora não é o momento." Assim que essa frase terminou na sua cabeça, uma luz brilhante piscou rapidamente e a pessoa desapareceu. Harmony ficou ali chocada com o que acabara de presenciar e a primeira coisa que pensou em fazer foi, claro, correr dali imediatamente antes da noite chegar. Não havia tempo para procurar explicações, afinal, ela poderia estar em perigo. Ou aquilo teria sido uma espécie de colapso mental que ela teve? Será que estou alucinando? A Harmony se perguntou, enquanto fazia o caminho de volta para o seu carro. Ela levou quase outras 2 horas para chegar ao Jeep, pouco antes de escurecer. Ela entrou, ligou e começou a notar um som estranho. Um estranho ruído de alta frequência que ia e vinha em sua cabeça. Sem qualquer explicação, esse som ficou se repetindo ainda por alguns dias. Ela já havia ouvido falar em Lorien, a suposta cidade de cristal que havia escondida na montanha. É possível que aquele ser fosse um Loriano? Bem, talvez sim. Quem sabe ele já havia sentido a presença de Harmony na floresta e tenha promovido aquele encontro antes que algo pudesse acontecer a ela. Bom, Harmony nunca falou sobre o assunto até por volta de 2020, com medo de represálias ou com a possibilidade de ser vista como louca e inclusive perder o emprego. Ela ocupava uma posição de influência no local de trabalho e não queria parecer uma lunática, né? Ela decidiu então manter a história para si mesma até que fosse apropriado falar sobre isso. Mas, infelizmente, o homem estranho com uma túnica estranha e um cabelo branco longo, assim como a mensagem telepática que ela recebeu, tudo isso permanece inconclusivo. Essas foram apenas 2 histórias que rondam o Monte Shasta. As pessoas nelas envolvidas tiveram sorte de voltar e contar as suas desventuras. Comente com a gente se você teria coragem de acampar num lugar assim ou se já vivenciou algo parecido. Muito obrigado pela sua companhia sempre tão especial. A gente se vê no próximo vídeo.